Você já parou para pensar sobre quem ou o que realmente protegeu a árvore da vida após a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden? A resposta pode estar mais próxima do que você imagina, e a história nos revela uma lição poderosa sobre escolhas e consequências. Muitos acreditam que a expulsão foi o fim, mas na verdade foi o início de uma jornada fascinante que envolve seres celestiais, simbolismos profundos e um entendimento mais amplo da teologia. Essa narrativa nos desafia a olhar além da superfície e nos questionar: o que significa realmente viver de acordo com a doutrina e os ensinamentos do Evangelho? Ao explorar essas questões, podemos descobrir não apenas a proteção divina, mas também a necessidade de um compromisso pessoal com a moralidade e a verdade que ressoam nas páginas da Bíblia. Os reinos místicos sempre foram uma fonte de fascínio para os estudiosos da religião. Imagine-se caminhando por um cenário onde o físico e o espiritual se encontram, desvendando segredos há muito guardados. Nesse vídeo, os espectadores são convidados a explorar o papel dos querubins, seres celestiais com uma função misteriosa e crucial. Ao longo da história bíblica, eles são retratados como guardiões de mistérios sagrados, e é por meio de sua presença que conseguimos vislumbrar a majestade e o controle divino. Esses anjos não estão apenas presentes no céu, mas também têm um impacto significativo nos eventos que moldaram a humanidade. Os querubins são, em essência, guardiões do conhecimento profundo. Eles simbolizam a conexão entre o divino e o humano, sendo apresentados pela primeira vez na Bíblia, logo após a queda de Adão e Eva, guardando a árvore da vida no Jardim do Éden. Isso nos faz pensar: o que há de tão importante a ser protegido ali? Talvez seja a própria continuidade da vida eterna que eles protegem com espadas flamejantes, impedindo o retorno à perfeição original. Esses seres não apenas vigiam, mas também nos lembram de que há algo maior além de nossa compreensão. Em tempos antigos, suas descrições inspiravam reverência e temor, sentimentos que hoje muitas vezes são ofuscados pela rotina do cotidiano. Porém, mesmo que hoje estejamos distantes dessas imagens épicas, a verdade é que as lições trazidas pelos querubins permanecem atemporais. Em nossa busca espiritual, eles são um lembrete constante de que o divino nunca está fora de alcance. Assim como guardarem o Éden, também nos protegem de verdades que talvez não estejamos prontos para compreender. E ao refletirmos sobre suas aparições nas Escrituras, somos convidados a questionar: quais mistérios ainda não desvendamos em nossa própria jornada de fé? Os reinos místicos sempre foram uma fonte de fascínio para os estudiosos da religião. Imagine-se caminhando por um cenário onde o físico e o espiritual se encontram, desvendando segredos há muito guardados. Nesse vídeo, os espectadores são convidados a explorar o papel dos querubins, seres celestiais com uma função misteriosa e crucial. Ao longo da história bíblica, eles são retratados como guardiões de mistérios sagrados, e é por meio de sua presença que conseguimos vislumbrar a majestade e o controle divino. Esses anjos não estão apenas presentes no céu, mas também têm um impacto significativo nos eventos que moldaram a humanidade. Os querubins são, em essência, guardiões do conhecimento profundo. Eles simbolizam a conexão entre o divino e o humano, sendo apresentados pela primeira vez na Bíblia logo após a queda de Adão e Eva, guardando a árvore da vida no Jardim do Éden. Isso nos faz pensar: o que há de tão importante a ser protegido ali? Talvez seja a própria continuidade da vida eterna que eles protegem com espadas flamejantes, impedindo o retorno à perfeição original. Esses seres não apenas vigiam, mas também nos lembram de que há algo maior além de nossa compreensão.
Em tempos antigos, suas descrições inspiravam reverência e temor, sentimentos que hoje muitas vezes são ofuscados pela rotina do cotidiano. Porém, mesmo que hoje estejamos distantes dessas imagens épicas, a verdade é que as lições trazidas pelos querubins permanecem atemporais. Em nossa busca espiritual, eles são um lembrete constante de que o divino nunca está fora de alcance. Assim como guardarem o Éden, também nos protegem de verdades que talvez não estejamos prontos para compreender. E ao refletirmos sobre suas aparições nas Escrituras, somos convidados a questionar: quais mistérios ainda não desvendamos em nossa própria jornada de fé? Desde o princípio, o relato bíblico da criação nos coloca diante de um mundo perfeito, onde tudo foi declarado como bom. No entanto, a harmonia foi quebrada com a queda de Adão e Eva. Esse momento, onde a desobediência de ambos alterou o destino da humanidade, é um ponto crucial na teologia cristã. Deus, que criou o Jardim do Éden e todas as coisas, viu sua criação se desviar da perfeição. O impacto dessa queda é profundo, pois não apenas afastou o homem de Deus, mas também trouxe ao mundo o sofrimento, a morte e o trabalho árduo. Os querubins, mencionados pela primeira vez após a expulsão de Adão e Eva, são designados para uma tarefa de extrema importância: proteger a árvore da vida. Não é difícil imaginar o quão impactante foi para a humanidade perder o acesso ao Éden. Aqueles que antes caminhavam livremente pelo jardim, agora eram mantidos à distância. Os querubins, com suas espadas flamejantes, tornaram-se um símbolo dessa separação entre o divino e o humano, lembrando-nos constantemente das consequências do pecado e da desobediência. Ao refletirmos sobre esse momento, é importante pensar no que isso significa para nós hoje. A história de Adão e Eva não é apenas sobre a origem do pecado, mas também sobre escolhas. Todos nós enfrentamos momentos de tentação, momentos em que precisamos decidir entre o que é certo e o que é fácil. E assim como Adão e Eva, nossas escolhas moldam nosso futuro. A boa notícia é que mesmo após a queda, o Evangelho nos oferece uma esperança de redenção. A questão que fica é: estamos prontos para reconhecer nossos erros e buscar essa reconciliação? O livro de Gênesis nos ensina lições profundas sobre a natureza do mal. Primeiramente, o mal não existiu desde o princípio. Ele não estava presente no mundo quando Deus declarou a criação como boa. Isso nos leva a entender que o mal é algo que veio de fora, algo que corrompeu a pureza original. Em segundo lugar, o mal não teve origem nos seres humanos. Adão e Eva, apesar de serem os primeiros a sucumbir à tentação, não foram os criadores do mal. Eles foram influenciados por uma força externa, algo além de seu controle imediato, o que nos mostra como o mal pode se infiltrar em nossas vidas sem que sejamos os seus autores. Outro ponto crucial é que o mal é uma questão moral, não física. O ato de desobedecer a Deus, comer do fruto proibido, não é simplesmente uma ação física, mas um rompimento moral e espiritual. Gênesis 3 ilustra isso de forma clara. Quando Eva é tentada pela serpente e, ao ceder, desencadeia uma série de eventos que alteram o curso da história humana. A serpente, um símbolo multifacetado, desempenha um papel fundamental nesse episódio, seja vista como Satanás, um animal literal, ou um ser possuído por forças malignas. O ponto principal é que o mal se manifesta através de influências que muitas vezes nem percebemos e suas consequências são profundas. Essa compreensão nos leva à última lição. O mal não tem existência autônoma. Ele sempre depende de uma influência externa para se manifestar. Da mesma forma que a serpente foi o canal pelo qual o mal entrou no mundo, nós também estamos sujeitos a essas influências em nossas vidas cotidianas. No entanto, isso não significa que estamos indefesos. O conhecimento dessa realidade
pode nos ajudar a sermos vigilantes, reconhecendo as tentativas do mal, de nos desviar e buscando constantemente orientação na palavra de Deus. Que lições podemos tirar disso para nossas escolhas diárias? A figura da serpente em Gênesis é uma das mais intrigantes e debatidas passagens da Bíblia. Ela aparece como um símbolo que ao longo do tempo foi associada a Satanás, o grande inimigo da humanidade. Essa interpretação se solidifica em muitos textos teológicos, pois a serpente é vista como a força que trouxe o mal à humanidade, seduzindo Eva a comer do fruto proibido. Mas há mais camadas a serem exploradas aqui. Não podemos esquecer que a serpente também poderia ser um animal literal, falante pela vontade de Deus, como foi o caso da mula de Balaão, ou possuída por um espírito maligno. Esses detalhes enriquecem a narrativa e abrem espaço para múltiplas interpretações. Independente de qual interpretação você se incline a aceitar, o papel da serpente é sempre o de um instrumento de influência externa. E isso nos leva a refletir sobre o poder de certas influências em nossas vidas. Muitas vezes, as tentações vêm disfarçadas, sutis, prometendo algo desejável, mas nos afastando dos propósitos divinos. Assim como Eva foi atraída pela promessa de sabedoria, nós também enfrentamos tentações que parecem inofensivas, mas que podem nos desviar do caminho correto. O exemplo prático aqui seria como lidamos com as pequenas tentações do dia a dia. Será que estamos atentos às influências que nos cercam? Seja um símbolo de Satanás ou uma criação divina, com um propósito específico, a serpente continua sendo um lembrete poderoso de que o mal é astuto e sempre à espreita. Ela nos mostra que o discernimento é essencial para não cairmos em armadilhas que podem parecer inofensivas à primeira vista. No entanto, o Evangelho nos encoraja a buscar a sabedoria divina para resistir a essas tentações. E ao olhar para essa história, não podemos deixar de nos perguntar: onde em nossas vidas estamos sendo tentados como Eva foi no Jardim do Éden? Após a queda de Adão e Eva, o mundo que antes era perfeito e harmônico foi profundamente alterado. O primeiro impacto visível foi a vergonha. Adão e Eva, ao comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, perceberam sua nudez e se esconderam. Essa vergonha simboliza a perda da pureza, uma mudança drástica na condição humana. O trabalho, antes algo prazeroso, foi transformado em uma tarefa árdua. Deus declarou que, a partir de então, o homem enfrentaria dificuldade para obter sustento e a mulher sofreria nas dores do parto. Aqui, a humanidade começou a enfrentar as consequências de viver em um mundo quebrado, distanciado da presença imediata de Deus. Além da vergonha e da dor, a mortalidade se tornou uma realidade. O castigo final foi a impossibilidade de acessar a árvore da vida, uma árvore que representava a eternidade e a imortalidade no Jardim do Éden. Os querubins, seres angelicais, foram colocados à entrada do jardim, armados com uma espada flamejante, para garantir que nenhum ser humano voltasse a comer desse fruto. Essa ação não foi apenas punitiva, mas também uma medida de proteção. Deus, em sua infinita sabedoria, impediu que a humanidade, já corrompida pelo pecado, tivesse acesso à vida eterna sem redenção. Isso nos faz refletir sobre a importância de buscar a salvação através do Evangelho, o caminho de volta ao coração de Deus. Com o mundo agora permeado pela dor, o Evangelho emerge como uma resposta para restaurar o que foi perdido. As dores do trabalho e a mortalidade são lembranças constantes de que estamos distantes da perfeição inicial, mas também são oportunidades para nos voltarmos a Deus.
A presença dos querubins, guardando a árvore da vida, é um símbolo de que, embora o caminho esteja bloqueado temporariamente, a redenção e o retorno à comunhão com Deus ainda são possíveis. Podemos nos perguntar: como as consequências da queda impactam nossas vidas diárias? E, mais importante, como podemos encontrar esperança em meio a essas dificuldades? Os querubins, seres celestiais de grande poder e mistério, têm uma função central ao longo da Bíblia, sempre associados à presença e majestade de Deus. No livro de Êxodo, eles são descritos como parte fundamental do design do tabernáculo e da Arca da Aliança. Sua presença simbolizava a proteção e a santidade dos lugares sagrados, mostrando que a comunhão com Deus exigia reverência e respeito. Os querubins não são apenas guardiões, mas representações visuais da pureza divina e da inabalável justiça de Deus. Algo que todo ser humano deve buscar entender em sua jornada espiritual. Além disso, esses seres angelicais têm um papel simbólico ainda mais profundo. Eles aparecem novamente quando Salomão constrói o templo, e suas imagens são esculpidas nas paredes e nos utensílios sagrados, lembrando sempre o povo da presença de Deus. Os querubins servem como lembretes visíveis de que Deus está sempre próximo e que, embora invisível aos olhos humanos, sua majestade e santidade são palpáveis por meio de seus mensageiros. O povo de Israel, ao entrar nesses espaços, sabia que estava pisando em solo sagrado, guardado pelos querubins. A relação com Deus exigia devoção e um coração voltado para a santidade. O que é fascinante é que os querubins não são meramente simbólicos, mas também atuam como embaixadores da justiça de Deus. Eles guardam a entrada do Jardim do Éden, protegem a Arca da Aliança e aparecem nos textos proféticos, sempre conectados ao poder e à presença divina. Quando entendemos o papel desses seres na Bíblia, podemos refletir sobre como Deus constantemente nos protege, mesmo quando não vemos. Assim como os querubins guardavam a entrada do Éden, a proteção divina está sempre presente, zelando pela nossa jornada espiritual. Os querubins, em sua essência, vão além de meros guardiões. Eles são símbolos poderosos da presença e santidade de Deus. Ao longo da Bíblia, sua imagem evoca não apenas respeito, mas um profundo temor que lembra a humanidade das consequências da desobediência e da justiça divina. Quando pensamos nos querubins, somos convidados a refletir sobre a seriedade da vida espiritual. É um lembrete constante de que a conexão com o divino exige um coração disposto a se alinhar com os ensinamentos do Evangelho e a doutrina que permeiam as Escrituras Sagradas. Esses seres celestiais nos inspiram a entender a importância de estar ciente de nossas ações e de como elas podem afetar nossa relação com Deus. Assim como Adão e Eva enfrentaram as consequências de sua desobediência, nós também somos chamados a considerar como nossas escolhas moldam nosso destino. A presença dos querubins nos ensina a buscar a sabedoria na Bíblia e a aplicar seus ensinamentos na vida cotidiana, tornando-nos agentes de mudança em um mundo que muitas vezes ignora a justiça divina. Ao final da jornada, o papel dos querubins nos convida a continuar a exploração espiritual. Eles não apenas guardam a árvore da vida, mas também nos instigam a buscar a verdadeira vida, que só pode ser encontrada em uma relação íntima com Deus. Assim, somos incentivados a investigar mais sobre esses seres celestiais e a profundidade do evangelismo, buscando um entendimento que transcenda o superficial. Afinal, cada descoberta nos aproxima mais do propósito divino que nos foi destinado.